Fala galera, beleza? Professor Rafael de volta na área para a gente dar sequência ao nosso curso de eletrodinâmica. Agora a gente vai falar sobre os medidores elétricos, amperímetro e voltímetro. Já vou avisando, hein? Fica comigo até o final desse vídeo, porque lá no fim do vídeo, depois da teoria, a gente tem questão de exemplo para tu ver como que os conceitos que a gente vai ver nessa aula caem nas questões nas bancas de vestibular. Aliás, por falar em questão de exemplo, se tu quiser muita questão resolvida, muita lista de exercícios, plataforma do Pura Física, purafisica.com.br, tem mais de 1.500 questões resolvidas em vídeo. Isso aí, todas as questões da plataforma do Pura Física são resolvidas em vídeo para te entregar a melhor preparação para o Enem e para o vestibular. Então acessa aí purafisica.com.br, escolhe o teu plano e vem estudar com a gente. E se tu quiser mais conteúdo de graça, te inscreve no nosso canal, acessa aí as nossas playlists, recebe as notificações quando a gente postar um conteúdo novo e mais conteúdo de graça ainda tem. Tem sim. Lá no meu Instagram, no @purafísica, eu também resolvo outras questões, dou dicas, faço vídeos de curiosidade, enfim, me segue lá no Instagram, no @purafísica. Então, bora lá começar essa aula sobre os medidores elétricos. Vamos falar de amperímetro e de voltímetro. Então, pessoal, vamos lá. Amperímetro e voltímetro. Primeiro vamos dar uma analisada nesses nomes, né? Amperímetro é algo para medir ampere. Ampere é a unidade de quê? De corrente elétrica. Então, o amperímetro é um aparelho para medir a corrente elétrica num determinado ponto do circuito. E o voltímetro é algo que mede volts. Volts é a unidade de tensão, a unidade de DDP, que a gente chama popularmente, né, de voltagem. Então o voltímetro é o aparelho que vai medir a tensão entre dois pontos do circuito. E eu já vou começar com aquilo que tu tem que saber, duas características importantes do amperímetro e do voltímetro que tu tem que saber para as questões, tá? Vamos direto para isso e depois eu explico por que esses aparelhos têm essas características. Olha só, tá na tela aí para ti. O amperímetro deve ser ligado em série no circuito e ele deve ter resistência nula. Guarda isso, o amperímetro deve ser ligado em série no circuito, em série no ponto que tu quer medir a corrente elétrica, e ele deve ter uma resistência elétrica nula. Já o voltímetro deve ser ligado em paralelo no circuito e deve ter uma resistência infinita. A gente aqui está falando de amperímetro e de voltímetros ideais. Então essas características de resistência nula e resistência infinita são características ideais. No mundo real é um pouco diferente, mas o que é cobrado nas principais questões das principais bancas do Brasil são o amperímetro e o voltímetro ideal, então eles têm essas características. Agora, vamos entender por que cada um tem uma forma de ligar e por que cada um tem uma característica importante que a gente tem que saber. Vamos começar com o amperímetro. Ele tem que ser ligado em série no circuito e tem que ter resistência nula. Por que ele deve ser ligado em série? Pelo seguinte, ó, se eu quero, por exemplo, que ele meça a corrente que está passando nesse resistor aqui, tá? A corrente que está passando nesse circuito. No caso aqui é um circuito simples, né? Está passando uma corrente aqui no resistor e eu quero que ele meça a corrente que passa nesse resistor. Ora, eu quero que ele meça exatamente a mesma corrente que está no resistor. E lembra que uma ligação em série, a corrente que passa num elemento é a mesma corrente que passa no outro elemento. Então, se eu quero garantir que a mesma corrente que está passando no resistor passe também no amperímetro, eu tenho que ligar o amperímetro em série com o resistor. Então eu vou apagar aqui, ó, e vou fazer o circuitinho, vou completar o circuitinho colocando o amperímetro em série. O amperímetro vai ser representado por um círculozinho com a letra A. E beleza, liguei ele em série ali no circuito e com isso eu garanto que a corrente que está passando no resistor é a mesma corrente que passa no amperímetro. Inclusive, como é um circuito simples, né, nesse caso aqui eu liguei o amperímetro também em série com a fonte. E nesse caso ele também está medindo a corrente total do circuito, a corrente que sai da fonte, né, porque é um circuitinho simples. Então, se eu quero medir a corrente num determinado ponto do circuito, eu tenho que colocar o amperímetro em série nesse ponto, beleza? E outra coisa, pode ser antes do resistor, aqui pode ser depois, porque lembra que a corrente não gasta. Então, nesse caso, se eu tivesse colocado o amperímetro aqui em cima também, em qualquer outro ponto desse circuito, ele estaria medindo a mesma corrente, porque a corrente não é consumida, a corrente não gasta aí nesse caso, ok? Agora, entendemos por que ele tem que ser ligado em série.
Vamos entender por que ele tem resistência nula. Lembra que num circuito em série, um elemento afeta o funcionamento do outro. Por exemplo, quanto mais resistores eu coloco isso em série, colocar um resistor a mais em série vai afetar o funcionamento dos outros que já estavam lá. No caso do amperímetro, como ele está entrando em série no circuito, ele poderia provocar uma mudança no funcionamento do resistor, uma mudança no funcionamento desse circuito, mas eu não quero isso. Por quê? Porque se eu coloco o amperímetro e ele afeta o circuito, ele está provocando uma modificação no circuito que vai afetar a minha leitura. Então eu quero que ele meça a leitura mais próxima possível do real, mais próxima daquilo que é quando ele não está no circuito. Ou seja, eu quero que a entrada do amperímetro no circuito não afete o funcionamento. O que acontece? Eu tenho que ter um amperímetro com resistência igual a zero. Por quê? Porque se o amperímetro tiver uma resistência, né, muito grande, vai acontecer que eu vou estar colocando um resistor a mais no circuito, isso vai estar aumentando a resistência do circuito e com isso vai estar diminuindo a corrente do circuito. E eu não quero que o amperímetro cause esse efeito no circuito. Então, o meu amperímetro ideal é aquele amperímetro que eu consigo colocar ele no circuito e ele atua como se não estivesse lá. O circuito não percebe a presença dele não afeta o funcionamento do circuito, por isso que ele tem que ser colocado em série, mas com resistência igual a zero, beleza? E o voltímetro, que tem que ser ligado em paralelo no circuito e ter uma resistência infinita. Vamos entender por quê? Olha só, uma DDP, né, o voltímetro vai medir uma DDP. Uma DDP é uma diferença de potencial entre dois pontos. Como, por exemplo, a que causa o resistor do desenho que a gente tem aí no quadro. A corrente elétrica, quando passa por esse resistor, né, corrente passando pelo resistor R, vai causar uma queda de potencial. Ou seja, antes da corrente passar, por exemplo, aqui num ponto A, né, tem um potencial e a passagem da corrente pelo resistor causa uma queda de potencial. Então, existe um potencial diferente no ponto B. Um ponto antes do resistor está num potencial acima do ponto depois do resistor. Se eu quiser medir a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu preciso ligar o meu aparelho no ponto A para ele medir antes e preciso ligar o meu aparelho no ponto B para ele medir o depois. Por isso que o voltímetro vai entrar aqui no circuito, ele vai entrar em paralelo com o resistor que eu quero medir a queda de potencial. Ok? Deixa eu só ajeitar o desenho aqui. Beleza, para ficar retinho. Então, o voltímetro está entrando em paralelo no circuito. Nesse caso aqui, ele também está em paralelo com a fonte. Além de medir a DDP no resistor R, ele vai medir a DDP da fonte, porque é um circuito simples nesse caso. Eu estou pegando os exemplos mais simples. Então, o voltímetro está ligado em paralelo com o resistor R e com isso ele consegue medir a queda de potencial, a DDP, provocada pelo resistor R. Agora, por que ele tem que ter resistência infinita? Pelo seguinte, ó, eu não quero que a corrente, ao chegar aqui no nó A, eu não quero que a corrente desvie por ele, porque isso pode afetar o funcionamento do circuito, pode afetar o funcionamento do resistor R. Então, o que eu vou fazer? Para proibir que a corrente desvie para cá, né, para que o movimento das cargas vá pelo ramo do voltímetro, para que a corrente não desvie para lá, eu não quero que isso aconteça. O que eu faço para inibir a passagem da corrente pelo voltímetro e garantir que toda a corrente do circuito, nesse caso, continue passando pelo resistor R? Ora, para inibir a passagem da corrente por aqui, né, eu coloco um voltímetro com uma resistência muito grande. Lembra que corrente não gosta de resistência. Então bota a resistência o mais alto possível, por isso que a gente usa uma resistência infinita, e isso vai inibir que a corrente desvie pelo ramo do voltímetro. E esse é o motivo da resistência do voltímetro ser infinita. Claro, o voltímetro ideal, não esquece, estamos falando de medidores ideais. Beleza, agora que a gente já viu como esses aparelhos de medida devem ser ligados e que características eles têm que ter, a gente precisa ver também o que aconteceria se eu ligasse esses aparelhos de maneira equivocada, de maneira errada. Ou seja,
Se o amperímetro, em vez de ligar em série, eu ligasse em paralelo, qual seria a consequência? E o voltímetro, em vez de ligar em paralelo, eu ligasse em série. Vamos começar com o amperímetro. Eu já trouxe o desenho. Reparem que o amperímetro no meu desenho está ligado em paralelo com o resistor. Isso é uma ligação errada desse medidor. Como o amperímetro tem resistência R igual a zero, o que vai acontecer? Curto-circuito. Por quê? Porque quando a corrente chegar aqui nesse nó, lembra que o curto-circuito é oferecer para a corrente um caminho livre e desimpedido, ou seja, um caminho com resistência nula, um caminho sem resistência. Quando a corrente chegar por aqui, o que vai acontecer, né? Ela vai chegar no nó e ela vai ver dois caminhos, um com resistência e o outro sem nada de resistência. O que acontece no curto-circuito, que é esse caso? A corrente desvia toda ela pelo caminho sem resistência. Então toda a corrente vai vir pelo amperímetro e nenhuma corrente vai passar aqui. Ou seja, isso vai fazer com que o resistor caia fora do circuito, deixe de participar. Se nenhuma corrente passa por ele, ele não participa mais. Isso é o curto-circuito, a gente já viu em outra aula. Então, ligar o amperímetro em paralelo dá um curto-circuito. Já o voltímetro ligado em série, o que acontece? Quando eu ligo um resistor em série, né? Lembra que a resistência total do circuito é a resistência 1 mais a resistência 2, no caso aqui só tem duas resistências, né? Porque tem esse resistor e o voltímetro. O que vai acontecer é que, como esse voltímetro tem uma resistência infinitamente grande, a resistência total desse circuito, desse ramo aqui, né? É um circuito de um ramo só, vai ficar infinitamente grande. E aí o que acontece? O circuito para de funcionar, porque com resistência infinita não sai corrente aqui da fonte. A corrente vai ser zero. Pô, lembra que a resistência inibe a corrente. Se essa resistência é infinitamente grande, ela inibe completamente a passagem de corrente e o circuito para de funcionar, para de passar corrente naquele resistor ali com o qual o voltímetro foi ligado em série. No caso, como o circuito é simples, para de circular corrente no circuito inteiro. Então, essa é a consequência da ligação errada do voltímetro. Feitoria, essa foi a teoria sobre amperímetro e voltímetro. Bora fazer uma questão de exemplo para a gente ver como que isso cai nas questões. Beleza, pessoal? Então, uma questão de exemplo aí para a gente trabalhar com o amperímetro e com o voltímetro. Vamos para a leitura do enunciado. No circuito esquematizado na figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. Então tem aquelas características de resistência que a gente acabou de ver. Calcule as indicações do amperímetro e do voltímetro com a chave C na letra A aberta e na letra B com a chave C fechada. Olha só, eu malandramente eu fiz um outro desenho aqui para tu enxergar algumas coisas que eu posso deletar esse desenho que eu não tenho como editar. Com a chave C aberta, o que acontece? Com a chave C aberta, toda essa parte do circuito deixa de funcionar porque a chave C interrompe esse ramo e é como ele não existisse. Te liga. Então, na verdade, com a chave C aberta, não vai ter nenhuma corrente circulando no amperímetro, porque é como aquele ramo não existisse. Então, a corrente pelo amperímetro com a chave C aberta é zero, ok? Então, nesse caso, na letra A, I é igual a zero, porque não desvia a corrente para o resistor, não vai corrente para o amperímetro também, porque está em série com o resistor, está todo mundo em série com a chave, então não tem como passar corrente ali, porque a chave está aberta. Agora, eu vou deletar de novo aqui para tu enxergar o que está acontecendo com o voltímetro. Ora, o voltímetro está ligado no maior potencial da bateria e no menor potencial da bateria. Então ele está medindo a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. E a questão está me dizendo que a diferença de potencial da bateria é 12 volts. Então eu vou ter um voltímetro medindo uma tensão, nesse caso, de 12 volts, na letra A. Beleza? Agora, o que vai acontecer quando a chave C for fechada? Com a chave C fechada, o jogo muda um pouquinho. Por quê? Com a chave C fechada, o resistor, né, R de 5 ohms, entra no jogo e, consequentemente, o amperímetro também. E vocês estão vendo que a fonte tem uma resistência interna, esse R minúsculo aqui é uma resistência interna da fonte. Então a fonte tem uma resistência interna, é como se a resistência interna estivesse aqui, ó.
ok? Eu vou desenhar ela ali, ela vale 1 ohm. É uma resistência interna, então é só colocar ela em paralelo com a fonte. O que eu quero é que vocês enxerguem agora como é que vai ficar o circuito. Eu vou tirar o voltímetro fora por enquanto, tá? Ctrl X aqui para tirar o voltímetro. Vocês estão vendo que, na verdade, esse é um circuito muito simples, que eu tenho uma fonte, um resistor de 5 ohms, um amperímetro e a resistência interna da bateria, todo mundo em série. Por que eu posso tirar o voltímetro? Porque lembra que o voltímetro tem resistência infinita, então não desvia a corrente por ele. E se não desvia a corrente por ele, é como se ele não estivesse ali. Por isso que eu estou tirando ele dali, para ficar mais fácil de tu enxergar como que o circuito realmente é. Agora, se eu quiser a corrente no amperímetro, que é a primeira coisa que ele está pedindo, né? A corrente no amperímetro, vocês concordam que como é um circuito simples, a corrente do amperímetro é a mesma corrente que sai da fonte, é a mesma corrente que passa no resistor de 5 ohms, é a mesma corrente que vai de volta para a fonte passando pelo resistor de 1 ohm ali. Que é, na verdade, a corrente total do circuito, porque esse circuito é de um ramo só. Lembra que a corrente total do circuito a gente obtém pegando a tensão da fonte, V, dividido pela resistência total do circuito. Eu vou botar aqui tensão total da fonte e resistência total do circuito. Então a corrente total do circuito vai ser a tensão da fonte, que são 12 volts, está dado lá em cima no desenho original. A resistência total do circuito, lembra, eu tenho um resistor de 5 ohms, um amperímetro que tem resistência zero e um resistor de 1 ohm, que é a resistência interna da bateria. Está todo mundo em série, então eu tenho que somar as resistências, 5 mais 0 mais 1, eu vou ter uma resistência total de 6 ohms. Isso vai dar uma corrente total de 12 dividido por 6, isso vai dar 2 amperes. Então tá aí a primeira parte da resposta da letra B da questão. Agora, a leitura no voltímetro. Embora o voltímetro esteja ligado desse jeito, tá? Eu poderia, para vocês enxergarem, ele está ligado em paralelo com a fonte, também em paralelo com o resistor R. Tá? Então eu poderia interpretar, devo interpretar na verdade, deixa eu dar uma rotação aqui só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Ó. Olha só, é como se o voltímetro tivesse ligado aqui. Ó. É a mesma coisa, em paralelo com o resistor de 5 ohms. Então, se eu quiser saber a leitura do voltímetro, é só saber qual foi a DDP provocada pelo resistor de 5 ohms. A DDP provocada pelo resistor de 5 ohms é V igual a R vezes I, né? A DDP que eu estou medindo, que o voltímetro está medindo, que eu estou calculando, é a resistência de 5 ohms vezes a corrente que passa nesse resistor, que é 2 amperes. Isso vai dar uma DDP do voltímetro de 10 volts, ok? Uma DDP do voltímetro de 10 volts. Essa é a segunda parte da resposta. Tá? Agora, para aprofundar a discussão, vocês poderiam ter calculado assim ó, também. Ó. Olha para a resistência interna da fonte. Quanto desses 12 volts a resistência interna consome? Como V é igual a R vezes I, V é igual a resistência interna, que é 1, vezes a corrente que passa ali, que é 2, isso vai dar 2 volts. Então eu também posso entender que como o voltímetro está em paralelo também com a fonte, tá? O que o voltímetro está lendo são os 12 volts que a fonte fornece, nominal aqui, né? Menos os 2 volts que o resistor consome, por isso vai dar os mesmos 10 volts lá da resposta que eu tinha chegado. Tá? Então esse poderia ser um outro caminho que eu estou mostrando caso alguém tenha optado por ir por esse caminho. Então, essas são as respostas da nossa questão. Na letra A, corrente igual a 0, tensão igual a 12 volts. Na letra B, corrente igual a 2 amperes, tensão igual a 2 volts. E agora sim a gente matou a nossa questão de exemplo sobre amperímetro e voltímetro. Era isso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre amperímetro e voltímetro. Espero que tu tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários. No boxinho aqui do lado tá aparecendo o link para a playlist do curso de Eletrodinâmica, que está sempre em construção, sempre em atualização. Então, o melhor é tu te inscrever no nosso canal para receber essas atualizações. E nos endereços aqui embaixo estão aparecendo os links para as minhas redes sociais e para a plataforma do Pura Física. Se tu quiser mais conteúdo produzido por mim, é só acessar os endereços aqui embaixo e tu vai ter
todo o conteúdo do Pura Física. A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa. Falou!